Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Eu sou o pastor Guilherme e eu quero orar por você. Seja muito bem-vindo ao nosso propósito de clamor diário. Esta é a oração do meio-dia e nesta quarta-feira eu quero orar pela sua vida, pelos seus pedidos, apresentar diante de Deus o teu sofrimento e a tua luta. Por isso, nesse momento, eu peço que você deixe aí nos comentários o seu pedido de oração. Qual é o seu pedido de oração para o dia de hoje? Escreva aí nos comentários, deixe aí o seu pedido de oração, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 23. Olha só o que diz aqui, ó. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou seja, de naufragar. E a Bíblia diz aqui, chegando-se a ele, despertaram-nos dizendo, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Preste atenção aqui, algo chama atenção neste texto. Jesus estava com os discípulos no barco e Jesus declara, vamos para o outro lado, atravessar o rio, chegar à outra margem, a terra ali de Gadara. Quando eles entram no barco, a Bíblia diz que vem uma forte tempestade, ao ponto deles estarem correndo perigo ali, perigo iminente, deles naufragarem, deles sofrerem danos, prejuízos, percas, até mesmo perder a própria vida. Mas Jesus estava no barco. Só que naquele momento, o medo, o desespero tomou conta do coração dos discípulos. E se tem algo que atrapalha o agir de Deus, é o medo, dúvida, incredulidade e desespero. Você precisa confiar no Todo-Poderoso. Ele mesmo diz, eu não vos dei espírito de medo, mas espírito de fortaleza, espírito de poder. Você tem o espírito de poder. Você tem a autoridade de Deus. Basta você estender as mãos e repreender. Era isso que Jesus estava esperando desses discípulos. Como Deus estava esperando de Moisés. Moisés diante do mar vermelho, o mar fechado e clamando a Deus. Senhor, faça alguma coisa. Senhor, e agora? Os inimigos estão vindo aí, não tem saída. Olha, o mar está fechado. Para onde nós vamos? Nós vamos morrer. E Deus olha para Moisés e, Moisés, eu não estou entendendo. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Estende aí o teu cajado, toca na água. Então Deus já te deu autoridade para você repreender algumas coisas. Porém, às vezes nós deixamos o medo entrar no coração e aquilo parece que vai nos naufragar. Quanto mais o medo entrar no coração do ser humano, maior o problema se torna. Jesus estava tranquilo diante da mesma situação, diante do mesmo problema. Jesus estava tranquilo, porque Jesus estava confiante. Jesus sabia que Deus estava com ele ali, o Pai estava com ele. E da mesma forma nós precisamos entender que em todos os momentos Deus está conosco. Não deixe o medo entrar, não deixe o desespero entrar na tua vida. A Bíblia diz aqui no versículo 25 que os discípulos se perguntaram, quem é este que até vento e as ondas repreende e estes lhe obedecem? Ou seja, eles não andavam com Jesus? Andavam com Jesus para cima e para baixo. Viam o que Jesus falava, fazia,
ouviam o que Jesus falava e agora estão se perguntando: quem é este? Quem é este? Isso significa por quê? Porque eles não tinham conhecimento da grandeza, do poder desse Deus. E às vezes você se desespera por conta disso, porque você ainda não tem noção do poder que Deus tem sobre a vida daquele que crê, a vida daquele que confia. Ali Deus manifesta o sobrenatural. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer fazer grandes coisas, porém é necessário que haja fé, uma fé firme e confiante. Que não haja medo, que não haja o desespero, mas pelo contrário, que você abra a sua boca e determina que isso vai mudar, que essa situação vai ser transformada, que a porta vai se abrir, que a doença vai embora, que a libertação vai chegar. Você precisa determinar isso e você verá o poder de Deus em ação sobre a tua vida e sobre a tua família. Quando você entender isso, que a fé, o poder de Deus, ele opera de acordo com a sua fé. A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. A Bíblia diz também, Efésios capítulo 3, versículo 20, se eu não me engano, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pede a Ele. Porém, Ele faz na medida com que o seu poder se aperfeiçoa em nós, na medida com que o poder de Deus opera em nós. Sobre o que ele está falando ali? Sobre a fé. Na medida com que a fé opera em nós, é o que Deus vai fazer. Às vezes você tem aí vivido, andado com Deus, tem levado uma vida com Deus, mas ainda não conhece a grandeza desse Deus que você serve. Mas eu tenho algo para dizer para você. Você vai se surpreender com o agir de Deus na tua vida. Você vai se surpreender, assim como os discípulos já o conheciam, mas ficaram surpresos. Quem é este? Quem é este? Olha só o que ele faz. Olha o que ele fez. Assim você vai ficar, porque Deus está trabalhando e Ele vai agir em seu favor. Grandes coisas vão acontecer. Creia nisso. Grandes coisas vão acontecer sobre a tua vida e sobre a tua família. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se você puder, feche os olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Quero orar por você nesse momento. Feche os olhos. Pai querido, amado e eterno Deus, Senhor, eu apresento diante de Ti a nossa vida. Eu apresento diante do Senhor a nossa luta, os nossos problemas. Meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe exatamente o que cada um aqui tem vivido. O Senhor conhece a nossa força. O Senhor conhece o limite de cada um dos Teus filhos. Por isso eu te peço, ó Deus, levante-se em nosso favor. Segura-nos pela Tua mão direita, Pai. Nos coloque de pé, nos sustenta e vá diante de nós, abrindo os caminhos e entregando vitórias na vida dos Teus filhos. Meu Deus, nos ensina a confiar mais. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a confiar no Teu poder, a confiar na Tua palavra, pois o Senhor é o Todo-Poderoso, a Tua palavra jamais cairá por terra. O Senhor mesmo diz: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Nos ensina, Senhor, a confiar e acreditar nisso, que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor está no controle de tudo. Nos dê, Senhor, a autoridade, a ousadia para poder abrir a boca e determinar, repreender os ventos, a tempestade, repreender o mal que se levanta contra a nossa vida. Ao invés de temer, usar aquilo que o Senhor já nos deu, a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Meu Deus, assim como os discípulos certa vez pediu ao Senhor, nós te pedimos hoje, aumenta-nos a fé,
porque é de fé em fé, é de glória em glória que nós vamos alcançar vitórias e que o Teu nome vai sendo glorificado nas nossas vidas. Meu Deus, eu apresento diante do Senhor a cada pedido que foi deixado aqui nos comentários desse vídeo. Visita nesse momento, ó Deus, com mão forte e poderosa a vida dos Teus filhos. E nesse momento eu determino que haja cura sobre os doentes enfermos, que haja libertação sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus venha tocar na tua vida espiritual, que Deus venha tocar na tua vida sentimental. Eu determino o seu milagre, a sua vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém, diga eu recebo e diga graças a Deus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, creia nisso, confie em Deus, Ele está com você. Como foi dito hoje pela manhã, a propósito, se você perdeu a oração da manhã, volta lá, assiste ela, ouve essa oração. Eu vou deixar aqui um vídeo, vai aparecer aqui o vídeo da oração da manhã, clica aí e você vai ouvir a palavra e receber a oração da manhã. É importante que você acompanhe todas as orações para você entender o que Deus está falando no dia de hoje ao teu coração, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas se Deus quiser, às 19 horas eu estarei aqui novamente. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima tarde, uma excelente quarta-feira e até daqui a pouquinho, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.